Você acompanha agora pela TV Assembleia o terceiro dia de sabatina dos candidatos indicados à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Mais informações com a repórter Larissa Lacerda. Larissa. Gabriela, o primeiro candidato a ser sabatinado nesta terça-feira pela Comissão de Finanças é o advogado e controlador de recursos públicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Luiz Guilherme Vieira. Por opção do próprio candidato, ele irá conceder a entrevista ao vivo ao final de sua sabatina. Gabriela? Obrigada, Larissa. Vale ressaltar que as sabatinas são transmitidas ao vivo pela TV Assembleia por uma escolha da mesa diretora da casa. E durante o processo de sabatina, os candidatos têm o mesmo tempo para a fala. Vamos aos trabalhos. Abaixa a ordem aí, então, Bom dia a todos e a todas. São 9h18. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Peço à nossa secretária a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura. Aos 18 de setembro de 2013, às 13 horas, no plenário do Dr. Disseu Cardoso, reúne-se a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com a presença dos senhores e senhoras deputados Jamir Malini, José Esmeraldo, Lúcia Dornella, Gilcinho Lopes e deputado da Vitória. Ausentes, o senhor deputado Euclério Sampaio e o senhor deputado Glauber Coelho. Licenciado, o senhor deputado Sérgio Borges e o senhor deputado Sandro Locutor. Justificada a ausência da senhora deputada Luzia Toledo. Afastado, o senhor deputado Dari Pagung. Presente, os senhores procuradores, doutor Gustavo e doutor Rafael. A mesa foi composta pelos senhores e senhoras deputados José Esmeraldo, Jamir Malini, Lúcia Dornelas, Gilcinho Lopes, da Vitória, doutor Hércules e Elcio Álvares. Havendo quórum, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos da comissão e convidou a secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. Ata lida, em discussão, encerrada, em votação. Ata aprovada como lida, conforme registrada em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, registrou as presenças dos senhores e senhoras Márcia Jacou de Freitas, Marilene Alves Ferreira, Rodrigo da Rocha Rodrigues, Valcir Gonçalves, Marco Antônio da Silva, Renato Ferraz Martins, candidatos e candidatas ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Thaís Carvalho, a auditora do controle externo do Tribunal de Contas. Heron Gomes de Oliveira, funcionário do Tribunal de Contas. Luciana Tosato, esposa do senhor deputado da Vitória. Siloé Moraes Júnior, empresário do município de Vila Velha. Senhor deputado Cláudio Vereza. Passou-se a ordem do dia requerimento do senhor Carlos Roberto Bianchi, solicitando a transferência da data da sua arguição devido ao falecimento de sua mãe. A presidência propõe que o candidato seja arguido na próxima terça-feira. Em discussão, encerrada, em votação, requerimento aprovado por unanimidade. O candidato fica previamente convocado para a próxima terça-feira, às 9 horas, neste plenário. Apresentação do edital número 3 de 2013, de prorrogação da entrega de documentos para votação. O edital foi lido pelo senhor presidente Ataíde Armani, conforme registrado em ata taquigráfica. Em discussão, encerrada, em votação. Aprovado o edital por unanimidade. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, concedeu a palavra ao senhor Dari Pagung, candidato ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para uso da palavra por 10 minutos, prorrogáveis por até mais 10 minutos, conforme registrado em ata taquigráfica. Logo após a fala do candidato, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, passou a palavra aos deputados inscritos para a pergunta, conforme registrado em ata taquigráfica. Fazem uso da palavra os senhores e senhoras deputadas José Esmeraldo, Jamir Malini, Lúcia Dornelas, Gilcinho Lopes e doutor Hércules, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, suspendeu a sessão às 14 horas e 43 minutos e reabriu às 14 horas e 51 minutos, conforme registrado em ata taquigráfica. E logo após concedeu a palavra à senhora Marilene Alves Ferreira, na qualidade de candidata ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Faz uso da palavra conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, passou a palavra aos inscritos para questionamento. Fizeram uso da palavra os senhores deputados e deputadas José Esmeraldo, Lúcia Dornelas, Gilcinho Lopes, Jamir Malini, doutor Hércules e Ataíde Armani.
conforme registrado em ata taquigráfica. Logo após os questionamentos dos senhores e senhoras deputados, o senhor presidente Ataíde Armani convocou a senhora Tânia Maria Pires e Pinho para a sabatina e suspendeu a reunião por 8 minutos, aguardando sua chegada. O senhor presidente deputado Ataíde Armani reabriu a reunião e fez novamente o pregão da senhora Tânia Maria Pires e Pinho. Ela não se encontrava presente, conforme registrado em ata taquigráfica. Passou-se as comunicações. O senhor presidente deputado Ataíde Armani convocou todos os candidatos ao cargo de conselheiro para comparecerem na próxima reunião, sendo que, na ausência de qualquer um dos candidatos, o próximo, na sequência, será chamado para arguição, conforme registrado em ata taquigráfica. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deputado Ataíde Armani encerrou a reunião às 16h15, convidando seus pares para a próxima, que será extraordinária, no dia 24 de setembro, às 9h, no plenário do Dr. Dirceu Cardoso, dessa Casa de Leis. Para constar e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo discussão, em votação, a ata que acaba de ser lida. Como voto, o deputado Jamir Malini. Favorável. Deputado José Esmeraldo. Conforme lido, senhor. Deputada Luzia Toledo. Como lida. Deputada Lúcia Dornella. Favorável. Também acompanho a leitura da ata aprovada por unanimidade. Antes de passar a ordem do dia, eu gostaria de registrar aqui as presenças de Carlos Roberto Bianchi, auditor do controle externo, candidato a conselheiro, Rodrigo da Rocha Rodrigues, procurador, também candidato a conselheiro, Ivan de Almeida Ferreira Júnior, procurador federal da AGU, também candidato a conselheiro, Tânia Maria Pires e Pinho, candidata advogada e professora liberal, também candidata, Luiz Guilherme Vieira, auditor de controle do Tribunal de Contas do Estado, candidato, Renato Ferraz Martim, auditor e candidato. Ordem do dia. Conforme as normas do edital 2/2013, conceda a palavra ao candidato Luiz Guilherme Vieira pelo prazo de 10 minutos, prorrogável por mais 10 minutos. Informo que os deputados que desejam fazer pergunta deverão se inscrever junto à Secretaria da Comissão, dando prioridade aos membros da comissão. Com a palavra, o nobre candidato Luiz Guilherme Vieira. Com a palavra. Por 10 minutos, prorrogável por mais 10 minutos. Gostaria também de pedir a tecer sobre o assunto relacionado à sua candidatura e às suas pretensões. Caso se desvie do assunto, eu serei obrigado a cortar a palavra. Eu não quero que repita aqui o que aconteceu na sessão anterior. Eu acho que nós estamos aqui para fazer um trabalho sério, gostaria de fazer esse trabalho o mais sério possível. Me perdoe, inclusive, de eu estar fazendo esse comentário, mas com todo o respeito que eu tenho a todos os candidatos, todos. Eu acho que quem se inscreveu para ser candidato a conselheiro deve ter sido inscrito com a intenção de ser conselheiro. Então, eu espero que se atenha ao assunto do qual se inscreveu nesta casa para as pretensões de ser um conselheiro do tribunal desse Estado. Me perdoe de eu estar fazendo esse adendo. Com a palavra, o candidato Luiz Guilherme Vieira. 10 minutos, prorrogável por mais 10.
Prezados senhores, bom dia a todos. Quero saudar o presidente da Comissão de Finanças, deputado Ataíde Armani, e os demais componentes da mesa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por estar aqui presente. Tenho 52 anos de idade, casado há 25 anos, com Miriam, minha esposa, pai de uma filha, Rafaela, estudante da escola técnica. Sou nascido e criado no Espírito Santo, natural do município da Serra. Por favor, candidato, só um minuto, por favor. Eu queria marcar a presença do ex-deputado federal, ex-governador Max Mauro, que nos honra com sua presença. Fique à vontade, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Desculpa a intervenção. Sou nascido e criado no Espírito Santo, natural do município da Serra, distrito de Muribeca. Com 6 meses de vida, vim morar em Vitória, no bairro de Maruípe. Meus pais, Coriolano Vieira e Ieda Fernandes Vieiras, comerciantes na época, hoje, ambos com 87 anos de vida, lúcidos, graças a Deus, são servidores públicos aposentados. Criaram com todas as dificuldades 8 filhos, deste 7 tornaram servidores públicos. Minha família também tem viés político. Meu cunhado, Pedro Luiz Correia, foi vereador de Vitória por 3 mandatos. Meu primo, Antônio, conhecido como boy do INSS, cuja falecida mãe, Odete Fernandes de Aquino, foi servidora dessa Casa de Lei, assessora na época da deputada Rose de Freitas. É vereador na Serra, está no 2º mandato, que muito me honrou, concedendo o título honorífico de cidadão serrano. De família humilde, estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Iniciei na Escola Municipal Zildo Andrade, cursei o ginásio na Escola Polivalente de Maruípe e o 2º grau na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, concluído no ano de 1980, saindo de lá como técnico em mecânica. Como em 1980 o país passava por uma grande depressão econômica e grande desemprego, fiz meu primeiro concurso público para o cargo de agente administrativo, ministrado pelo DASP, órgão federal, passando em 5º lugar entre 6.000 inscritos. Fui nomeado em 1º de 10 de 81 e lotado no Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, IAPAS, no setor de contabilidade pública, disciplina pela qual me apaixonei, provocando mudança no ramo da minha vida. Nessa instituição, ocupei as mais diversas funções gratificadas, dentre as quais posso citar chefe de análise contábil, chefe de revisão contábil e coordenador geral de contabilidade. Em 1988, ainda no IAPAS, ocupei com apenas 28 anos de idade o cargo de comissão de secretário de Contabilidade e Finanças. Isto muito me alegrou, pois, além de ocupar um cargo de grande projeção na época, fui o secretário mais novo do Brasil naquela função. Naquela época, também concluí o curso de bacharel em Ciência Contábil pela UFS. Posteriormente, fui professor no curso técnico de Contabilidade na Escola de 2º grau, Otacílio Lomba, em Maruípe. Com a fusão do IAPAS
com o INPS, criou-se o INSS. Neste instituto, ocupei por 10 anos ininterruptos o cargo de chefe de administração financeira e substituto do superintendente regional, sendo no último ano superintendente interino. Também no INSS auxiliei o setor de treinamento, trabalhando como instrutor. Em 1995, fui aprovado no concurso para o Tribunal de Contas do Espírito Santo, no cargo de controlador de recursos públicos, hoje denominado auditor de controle externo. Fui nomeado em março de 1998 e lotado na segunda Controladoria Técnica. Durante 3 anos, viajei por todo o Estado, fazendo inspeções e auditoria em diversos municípios do Estado. Em 2001, obtive o título de especialista em controle externo pela Universidade Federal do Espírito Santo. Desse ano até hoje, ocupei a função gratificada de coordenador de unidade técnica, coordenador da Controladoria Geral Técnica e, atualmente, ocupo o cargo de secretário da 9ª Secretaria de Controle Externo. Durante meus 15 anos como servidor efetivo do Tribunal de Contas, participei de diversas comissões não remuneradas, tanto no Tribunal de Contas quanto em outras instituições. No Tribunal de Contas, participei da comissão que elaborou o projeto das resoluções 195 e 196 de 2004, que disciplinavam a orientação e a fiscalização dos gastos com educação e saúde, estas já revogadas. Comissão que elaborou o projeto das resoluções 238, 248 de 2012, que disciplina a orientação e a fiscalização dos gastos com saúde e educação, em pleno vigor. Comissões de análise de conta do governador desde 2003, sendo coordenador das 3 últimas, nas relatorias dos conselheiros Sebastião Carlos Hanna, exercício 2010, José Antônio Pimentel, exercício 2011, e Sérgio Abudib, exercício 2012. Na Secretaria de Tesouro Nacional, participei do Grupo Técnico de Contabilidade, chamado GETCOM, Grupo Técnico de Relatório de Gestão Fiscais, chamado GETRELS, como membro substituto. E no Governo do Estado, do Grupo Técnico de Contabilidade Estadual, como membro titular. Além disso, sou instrutor da Escola de Contas do TCE, nas disciplinas Contabilidade Pública e Limites Constitucionais e Legais. Este trabalho permite contribuir com o trabalho de orientação prévia que o Tribunal de Contas oferece aos gestores públicos, inclusive aos conselhos municipais da saúde e da educação. Já também ministrei as mesmas disciplinas na Universidade de Vila Velha, UVV. Finalizando esse breve resumo do meu currículo, ressalto também: concluí o curso de graduação em Direito na Faculdade Estácio de Sá de Vitória, em 2007, estando inscrito na OB sob o número 16871. Antes de iniciarmos a sabatina, aproveito a oportunidade para registrar o enorme avanço pelo qual o TCE tem passado nos últimos anos. No âmbito administrativo, destaco, entre as outras iniciativas, a elaboração do planejamento estratégico, com mais de 35 projetos, muitos deles, inclusive, já se tornaram realidade. Concurso público é a rotina nesse tribunal.
foram realizados concursos para membros do Ministério Público de Contas, para auditor substituto de conselheiro, para auditor de controle externo, e já foi autorizado novo concurso para a carreira de analista administrativo, com prova marcada para o mês de dezembro deste ano. Presidente, necessito mais 10 minutos. Pode continuar, Excelência, tem mais 10 minutos. Também houve o fortalecimento da Escola de Contas, capacitando não só os servidores do tribunal, mas também os servidores de nossos jurisdicionados. Outros destaques foram a criação da ouvidoria e da corregedoria, o projeto Saúde para os servidores, que inclui ginástica laboral e outras medidas de controle da saúde. A concessão de auxílio de saúde, a implantação da coleta seletiva de lixo, a reestruturação da carreira de auditor de controle externo, evitando a evasão que sofria a categoria. A modernização dos equipamentos de trabalho e mobiliário. A obra do prédio do TC, que desde a construção nunca havia sofrido uma reforma significativa. No plano técnico, destaco nomeações dos novos conselheiros, criação da estrutura organizacional moderna, divulgação das pautas dos julgamentos no site do TC, disponibilização online da sessão plenária, elaboração do Diário Oficial Eletrônico do TC, implantação do sistema de controle interno informatizado, criação e aperfeiçoamento de diversas ferramentas de apoio à auditoria, baseadas em tecnologia da informação, como os programas E-Cidade, GeoObras, LRF Web. Estabelecimento de parcerias com diversos órgãos de controle, como o TC de outro estado, TCU e CGU. Estabelecimento de parceria com entidades internacionais, como o BIRD e a Organização Latino-Americana e do Caribe, de entidades fiscalizadoras superiores, chamadas OLACEFs. Modernização da legislação, como a nova lei orgânica do TC, novo regimento interno, com destaque para as medidas cautelares, o Código de Ética do servidor, o Código de Ética dos membros do Tribunal de Contas, o Guia de Controle Interno e as resoluções para a fiscalização do gasto com saúde e educação. E aderência às normas de auditoria governamentais, chamadas NAGs. Pesados, o Tribunal de Contas ainda tem que avançar. Assim, se for escolhido pelos nobres deputados, tem como propostas implantação de auditoria concomitante a tempo e a hora nos processos mais custosos, implantação de auditorias operacionais para melhorar a gestão dos nossos jurisdicionados, fortalecimento e capacitação dos membros de controle interno dos jurisdicionados, fortalecimento e capacitação dos membros dos conselhos municipais e estaduais de saúde e educação, incremento e prioridade das ações preventivas com a adoção de medidas cautelares e outras determinações, estímulo ao aumento da transparência nos órgãos públicos, criação e publicação de boletim informativo em linguagem acessível para que a população possa compreender a atuação e as atribuições do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Aumento da interatividade entre o Tribunal de Contas e a população, com a criação de espaço virtual capaz de receber denúncias, críticas e sugestões, seja no site do órgão, seja nas redes sociais. Encerrando minha apresentação, registro que espero ser escolhido para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas
e contribuir com o plenário daquela Corte de Contas, porque preenche todos os requisitos constitucionais necessários para o cargo. Sinto-me profissional e pessoalmente maduro o suficiente para suportar a responsabilidade do cargo. Possuo vasta experiência na administração pública, nas áreas contábeis, financeiras, orçamentárias e de auditoria, adquirida nos meus 32 anos de serviço público. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Luiz Guilherme Vieira, pela sua explanação. Eu queria, antes de passar a palavra aos deputados, marcar também a presença de Oswaldo Carvalho, candidato e perito criminal da Polícia Federal, Silvio Roberto Lessa Minha, auditor do Controle Externo do Tribunal de Contas, Roberto Lúcio Salviato, auditor do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Adeste Jesus Santo, Tribunal de Contas, auditor de Controle Externo, Márcia Andréa Nascimento, Tribunal de Contas, auditora do Controle Externo, Lígia Sarla, auditora do Controle Externo do Tribunal de Contas, Rosana Freitas, advogada, diretora do Sindipúblico, Douga Dantas, jornalista, diretor da Federação Geral do Jornalismo. Se encontra inscrito para a sabatina 3 deputados membros efetivos e mais o deputado Hércules da Silveira, que é deputado estadual e também participa dessa sessão. Com a palavra, deputado José Esmeraldo, primeiro inscrito. Bom dia a todos. Queria saudar aqui o nosso presidente, Ataíde, saudar a Lúcia, nossa deputada brilhante, que está em todas, Luzia Toledo, nosso Jamir Malini, doutor Hércules, fazer uma saudação especial a todos que aqui estão, fazer uma saudação ao Max Mauro estava ali. Saudar o Max Mauro. É bom aqui a sua presença. Boa a sua presença. Queria fazer uma saudação também ao amigo aqui, que pegou de baixo, né, e chegou onde chegou, por ser uma pessoa determinada, capacitada e competente. Meus parabéns pelo seu currículo. Fazer 3 perguntas simples ao Luiz Guilherme Vieira. Luiz, o Tribunal de Contas encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestralmente e anualmente, relatórios de suas atividades? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Se você quiser, eu posso repetir. Sim, deve encaminhar o relatório de atividade trimestral e o relatório anual. E, além disso, deve prestar contas perante a Assembleia, que é o órgão legitimado para aprovar as contas do Tribunal de Contas. Essa deve ser encaminhada no dia 30 de abril do exercício subsequente daquele exercício que está sendo julgado. Segunda pergunta. O regimento interno do Tribunal de Contas poderá ser alterado mediante qual aprovação? O regimento interno pode ser alterado por 5 conselheiros efetivos. Isso é bom que se diga, porque tem os conselheiros substitutos, né? Mas só os efetivos, os conselheiros que poderiam alterar o regimento interno. A última pergunta. Diante do novo cenário político do país, dos quais cito os protestos, maior participação da sociedade frente ao poder público, qual o entendimento do candidato frente a estas manifestações? As manifestações ocorridas no Brasil, aqui em Vitória,
na maior parte dos estados, a maior parte das reivindicações estava ligada à segurança pública, ao gasto com saúde e o gasto com educação. Recentemente, foi aprovada uma lei, chamada Lei de Royalties de Petróleo, que destina 75% desses recursos para o gasto com educação e 25% para o gasto com saúde. Outras reivindicações foram feitas aqui no estado do Espírito Santo sobre a questão da Rodosol, mas que o Tribunal de Contas tem uma equipe que está fazendo essa auditoria. Não poderia falar nada aqui em respeito, inclusive, a essa auditoria que está sendo executada, está em fase de execução. Obrigado. Obrigado, senhor. Próximo deputado, deputada Luzia Toledo. Com a palavra. Cumprimento o presidente desta comissão, deputado Ataíde Armani, assim como a deputada Lúcia Dornelas, deputado José Esmeraldo, deputado Dr. Hércules, deputado Jamir Malini, todos e todas que estão aqui presentes. Quero cumprimentar, não sei se ainda está aqui, o ex-governador Max Mauro. Acho que ele já saiu, mas, de qualquer forma, fica o meu cumprimento a ele. Quero cumprimentar ao senhor Luiz Guilherme Vieira, que está aqui hoje sendo sabatinado. Eu gostaria de começar a primeira pergunta considerando que a Constituição determina ser o Tribunal de Contas um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Caso Vossa Senhoria seja eleito conselheiro, qual será a sua postura institucional a fim de buscar a integração entre aquela corte e esta Casa de Leis? O que pode ser feito para promover essa integração? Deputada Luzia Toledo, nas minhas alegações iniciais, falei que eu sou professor, instrutor da Escola de Contas, do Tribunal de Contas. A primeira integração seria ser professor da Escola de Contas aqui da Assembleia. Para mim seria interessante isso. Que o Tribunal de Contas tem participado no interior, treinando os servidores dos jurisdicionados. Seria interessante, concordo, de ter um melhor relacionamento também com a Assembleia Legislativa, que é o titular da fiscalização. Nós, Tribunal de Contas, auxilia a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais, é o titular da auditoria. Então, o melhor interrelacionamento entre a Assembleia e o Tribunal de Contas seria utilizar a escola de conta do Tribunal de Contas, usar a escola de conta aqui da Assembleia, a escola aqui da Assembleia Legislativa, para aproximar os órgãos envolvidos. A Comissão de Finanças também entendo que deveria nos procurar mais para debater algumas coisas relacionadas à atribuição do Tribunal de Contas. No regimento interno, nós temos previsão de que a Assembleia pode nos solicitar estudos necessários quando a Comissão de Finanças, qualquer comissão permanente, assim como a Comissão de Inquérito, pode solicitar estudos ao Tribunal de Contas para que ela se manifeste sobre qualquer assunto de competência do Tribunal de Contas. Ok? Eu gostaria que Vossa Senhoria falasse um pouquinho da competência técnica entre esses dois
principalmente os dois poderes. Bem, como está previsto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, é titular da fiscalização dos atos contábil, financeiro, orçamentário, econômico e patrimonial. E o Tribunal de Contas, como órgão de controle externo, os auxilia o Poder Legislativo. E como seja auxilia a Assembleia Legislativa ou a Câmara, tem como atribuição também de fiscalizar as execuções contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional. Também deve verificar os atos de legalidade, legitimidade e economicidade dos atos exercidos pelos agentes públicos. E também o Tribunal de Contas deverá apreciar as contas dos governador e do prefeito e caminhando os pareceres prévios para a Assembleia, no caso aqui a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais, para julgar as contas, porque assim está definido na Constituição que eles são o titular dos julgamentos dessas contas. As demais contas dos administradores e responsáveis por gastos públicos, cabe ao Tribunal de Contas fazer o julgamento. Estou contemplada, mas eu faço a segunda pergunta e última. Compete ao Tribunal de Contas do Espírito Santo julgar quais contas? O Tribunal de Contas, ele deve julgar as contas dos administradores e os demais responsáveis. Cabe responsável, pode julgar também aqueles aquelas contas dos responsáveis que deram extravio, que ocorreu extravio, perda ou irregularidade, causando prejuízo ao erário. Ele pode julgar também as contas desta augusta Casa, Assembleia Legislativa, do Ministério Público de Contas, do Tribunal Judiciário, e também as câmaras municipais. Senhor presidente, estou contemplado. Obrigado, deputada Luzia Toledo. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornelas. Bom dia a todos e todas. Saudar nosso presidente, Ataíde Armanes, saudar o sabatinado Dr. Luiz Guilherme Vieira, parabenizá-lo pela apresentação, dizer que estou gostando muito da sua competência técnica, assim como vi o seu currículo. Vou fazer apenas uma pergunta: para que servem os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal? Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar 101, ela prevê nos seus artigos que tanto os poderes como os órgãos, Tribunal de Contas, Ministério Público, devem elaborar o relatório de gestão fiscal. E também os municípios, né, o Poder Executivo e as câmaras municipais. Esse relatório de gestão fiscal, ele é elaborado com alguns anexos definidos na LRF. A maior parte dos poderes, a exceção do Poder Executivo, ele deve compor, no primeiro e segundo quadrimestre,
o anexo de despesa com o pessoal para verificar se está cumprindo os limites constitucionais definidos nessa lei. Também tem os relatórios do Poder Executivo, que além de ter os anexos de demonstração de despesa, de gasto com despesa, deverá ter o anexo de disponibilidade de caixa e o anexo de resto a pagar, exigência no terceiro quadrimestre do encerramento do exercício. O objetivo é a transparência desses relatórios, como está previsto também no corpo dessa lei, no artigo 48A, que vem atender o ensejo da sociedade em obediência ao princípio da transparência pública. Obrigado, senhor Luiz Guilherme. Fiquei feliz com a sua resposta. De fato, é um instrumento de transparência para que a sociedade civil possa controlar os gastos públicos com maior eficiência. Obrigado, deputado Elucidonella. Com a palavra, o deputado Hércules. Deputado Hércules, tem alguma... Tem, sim. Está escrito. Pois não. Obrigado, bom dia a todos. Parabéns, candidato Luiz Guilherme, pela sua resposta. Eu quero dizer que fico muito feliz em poder estar aqui hoje, em obediência ao artigo 248, inciso 2 do Regimento Interno, que diz que o candidato pode ser inscrito por indicação de deputado, pela mesa diretora, por uma bancada. Mas o meu sonho ainda é que esse caminho seja totalmente banido, que o candidato seja inscrito independente de bancada, de mesa diretora ou deputado, tirando esse artigo 248 do nosso regimento interno. A pergunta é a seguinte: candidato Luiz Guilherme, o senhor falou sobre o avanço do Tribunal de Contas. Eu também concordo que o Tribunal de Contas melhorou muito, avançou principalmente quando entraram alguns conselheiros que não tiveram assim tanta ligação e tanto comprometimento político. Agora, é preciso avançar mais, mas eu pergunto ao senhor, há previsão legal para o uso de medidas cautelares no Tribunal de Contas? Se sim, aponte a importância das mesmas. Eu faço referência à prevenção, ao invés de dar o remédio para curar, evitar a doença. Essa é a minha pergunta. Medidas cautelares é uma inovação no Tribunal de Contas. Está previsto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei Complementar 621, e também no Regimento Interno, Resolução TC, número 261, de 2013. As medidas cautelares, o que é? As medidas cautelares são solicitações feitas pelos representantes junto ao Tribunal de Contas e que o relator, diante dessa representação e verificar que tem os requisitos dessa medida cautelar, ele pode concedê-la. Quais são os requisitos? Fundado o receio de grave lesão ao erário e o risco da ineficácia da decisão de mérito. Tendo esses dois requisitos, ao juízo do relator, se assim entender, ele pode conceder essa medida cautelar
e determinar o rito sumário para essa medida cautelar. Qual é a importância? A importância é a prevenção, é cortar o mal pela raiz, é evitar que o gasto público seja gasto em desacordo com as normas. O Tribunal de Contas tem concedido várias medidas cautelares pelos nossos conselheiros. Muito obrigado. Eu escrevi o termo prevenção aqui também, achei importante essa resposta. Entre as atribuições do Tribunal de Contas, eu gostaria que o senhor me explicasse quais as atividades fundamentais do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. As fundamentais, por gentileza. Os conselheiros são juízes administrativos. As atribuições deles é presidir as instruções técnicas da qual são relatores, deve fazer parte da discussão do plenário. Quando o relator apresentar as instruções técnicas, os seus relatórios e voto da matéria que está a seu dispor. Tem como atribuição julgar com os demais pares os processos de contas e os processos de fiscalização previstos no nosso regimento interno. Tem também como atribuição exercer algumas atividades administrativas, como ser presidente do Tribunal de Contas, como ser presidir a ouvidoria do Tribunal de Contas, e também pode ser presidente da corregedoria do Tribunal de Contas. Candidato Luiz Guilherme, gostaria que o senhor pudesse me responder a seguinte pergunta. O senhor acha que um conselheiro que tem ligações partidárias, que é indicado por partido ou por bancada, que ele esteja preso a alguma ideologia política, alguma tendência, ele tem isenção para julgar conta de qualquer um, independente que seja da sigla dele, da simpatia dele, ou ele teria condições de fazê-lo tecnicamente? Deputado Eco da Silveira, ao estar no cargo de conselheiro, importa se é político ou não, ele tem que seguir as determinações normativas previstas no mundo jurídico do Estado do Espírito Santo. Nós temos, como falei na inicial, nos códigos de ética, nós temos o código de ética dos membros do plenário, dos membros do plenário, que são os conselheiros e auditores, substitutos de conselheiro. Está previsto, uma das vedações previstas é que, ao estar no cargo de conselheiro, ele não pode exercer política partidária. Particularmente tendo, muitos defendem a exigência do concurso público para o conselheiro. Mas, infelizmente, a maneira que está disposta na Constituição, elas têm que ser indicadas 4 pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador do Estado.
Sendo assim, como o conselheiro, ao tomar posse, ele diz que tem que respeitar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e os atos normativos, ele deveria seguir suas decisões não políticas. É o que eu tenho a falar. Obrigado, deputado Hércules. Não havendo mais deputados inscritos, eu coloco se algum deputado tem alguma consideração a ser feita. Não havendo ninguém que tenha consideração a ser feita, eu cedo a palavra ao doutor Luiz Guilherme por 3 minutos para suas considerações finais. Com a palavra por 3 minutos. Gostaria, antes das considerações finais, a sessão será suspensa depois por 5 minutos para ouvirmos o segundo candidato inscrito. Tempo esse para que a TV Assembleia entreviste o mesmo. Com a palavra, doutor Guilherme, 3 minutos. Obrigado. Meus agradecimentos ao presidente dessa Comissão de Finanças, deputado Ataíde Armani, pela condução dos trabalhos das sabatinas. Ao signatário da minha candidatura ao cargo de conselheiro, deputado doutor Hércules da Silveira e a mesa diretora, fato que muito me honrou. Aos membros dessa importante comissão que fizeram parte desses trabalhos. Aos demais deputados dessas casas de lei. Aos procuradores do Ministério Público de Contas, doutor Rick Anastácio da Silva, doutor Heron, Carlos Gomes de Oliveira, doutor Luciano Vieira, pelo apoio que foi dado. Aos conselheiros Carlos Hanna, Sérgio Abudibe, José Antônio Pimentel, Domingo Taufi e Rodrigo Chamon, pelo excelente trabalho que tem feito no Tribunal de Contas. Aos meus colegas auditores e controle externo, e demais servidores, pelos incentivos. E por último, mas não menos importante, a minha família, pelo que passou nesses últimos meses. Porque sem eles, eu nada seria. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz Guilherme, pelas palavras. E espero que Deus lhe ajude na sua saúde pelo que tenha passado. Eu suspendo a sessão por 5 minutos. A primeira parte da sabatina de hoje já foi encerrada agora. O presidente da Comissão de Finanças que está conduzindo a sabatina, que é o deputado Ataíde Armani, suspendeu a sessão por 5 minutos. Neste primeiro momento, foi sabatinado o candidato Luiz Guilherme Vieira. Ele é advogado e controlador de recursos públicos do Tribunal de Contas.
A segunda sabatina do dia será com o candidato Carlos Roberto Bianchi. Ele é contador e auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Para você que está nos assistindo, eu lembro que o deputado Ataíde Armani está presidindo a reunião, substituindo o deputado Sérgio Borges, que é o presidente do colegiado. Isso porque o deputado Sérgio Borges é um dos 22 candidatos à vaga. Durante o processo de arguição, os candidatos têm direito a 10 minutos para explanação. Esta é uma fase destinada a uma apresentação prévia dos candidatos, momento em que eles falam um pouco do seu currículo, né, da experiência profissional de cada um e de suas pretensões ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Após essa explanação, que leva o tempo de 10 minutos e pode ser prorrogada por igual período, os parlamentares podem fazer até 3 perguntas de até 2 minutos cada pergunta. Já o candidato tem 2 minutos para responder cada uma das questões. As sabatinas estão acontecendo às terças-feiras, sempre às 9 da manhã, e também às quartas, 1h da tarde. Ao todo, são 22 candidatos. Os candidatos concorrem à vaga do conselheiro Marcos Madureira, que foi aberta em maio com a sua aposentadoria compulsória por idade. Desta vez, a vaga é de indicação da Assembleia e a mesa diretora decidiu que os cidadãos poderiam se candidatar à vaga. Ao todo, são 22 candidatos, sendo 4 de mandato parlamentar e 18 da sociedade civil. Após as inscrições dos candidatos, houve uma análise da documentação e, após as sabatinas, a Comissão de Finanças faz um relatório. Esse relatório é enviado ao plenário. Durante esse processo, o plenário é soberano na escolha do próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Eu lembro que o presidente que está conduzindo o processo, o deputado Ataíde Armani, suspendeu a sessão por 5 minutos, um intervalo entre a sabatina de um candidato e outro. O próximo candidato é o Carlos Roberto Bianchi. Ele é contador e auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Olhando para a câmera. Agora nós vamos conhecer um pouco dos candidatos de hoje com a repórter Larissa Lacerda, direto do plenário de Seu Cardoso. Larissa. Gabriela, estamos aqui com o advogado e controlador de recursos públicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Luiz Guilherme Vieira. Ele foi o primeiro candidato a ser sabatinado pela Comissão de Finanças nessa manhã de terça-feira. Por que o senhor quer ser conselheiro do Tribunal de Contas? O senhor tem 2 minutos. Primeiramente, eu preencho o requisito constitucional e também por ser servidor do Tribunal de Contas. Tem 32 anos com experiência na administração pública. Exerci, primeiramente, lá no IAPAS, lá no INSS, atribuição na área contábil, financeira e patrimonial. Depois, ao passar no concurso público para o Tribunal de Contas, tem 15 anos depois desse concurso. Fiz diversas auditorias no interior do Estado, participei de diversas comissões. Nos últimos 3 anos fui coordenador das contas da comissão que analisa as contas do governador, da relatoria Carlos Hanna, do conselheiro Pimentel e do conselheiro Sérgio Burdibe. E também pela vivência, pela maturidade que eu adquiri
nesses 52 anos de idade e tendo que estou preparado para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, o cargo de suma importância que poderei dar à sociedade a resposta tão esperada daquela Corte de Contas. Obrigada pelas informações.